Eu perdi o prazo e não retornei. Você não retornou nada. Gente, olha só. É outra história, peraí, mas só continuar na aposentadoria. Eu vou falar bem rápido e vou retomar a aposentadoria rapidinho para quem não retornou para a anistia. Eu já pratico. A gente tem ganhado 70% em números dos mandados de segurança para afastar os prazos, junto à SEI. Só que os mandados de segurança mandam não retornar. Ele fala, nesses casos, analise a documentação, se ela estiver correta, ele retorna. Se não estiver correta, fica a seu critério, perfeito? Então dá para afastar o prazo, os tempos, porque ninguém tinha acesso a diário oficial na época, tá bom? É uma possibilidade, tá? Mas pode acontecer ali de não ter documentação suficiente e fica a critério da SEI o retorno ou não. Você fala de documentação suficiente. Por exemplo, não precisa ter, hoje eu entendo que não precisa ter todos os requerimentos, principalmente de 2004, entendeu? Mas necessariamente, principalmente de 94. Mas necessariamente 2004, 2008, se ocorrer alguma situação dessa, necessariamente. Tá? Mas depois eu entro no seu aspecto. Tá, deixa eu só dizer uma coisa. Eu também sou como ele, sou aposentada e sou seletista e estou com o pessoal, todo mundo dessa empresa e aí o que acontece? O que acontece? Eu tive um acidente de trabalho, fiquei 3 meses afastada e me encaminharam como se eu fosse estatutária. Aí quando acabou tudo, que viram que eu não era estatutária, aí eu vou ter que devolver o dinheiro, entendeu? Aí estou vendo lá se pode parcelar, etc, porque não tem condição, não tem direito a, só tem direito a contribuir, né? Mas não tem mais direito a absolutamente nada. Mas você está como empregada. Estou como empregada, entendeu? Aí eu pergunto, eu estou contribuindo, etc. Não sei, enfim, tem essa coisa de a gente passar para regime jurídico único. E nessa vida que eu estou, todo mundo é estatutário, só que somos 4 pessoas. O seu caso é o caso, eu vou chamar de normal, fácil. E outra coisa, se ocorrer um erro por parte da empresa, que inclusive era para ter ficado 2 meses, talvez, eu sempre fiquei 3, porque eu não podia retornar enquanto não fizesse verificasse lá, fizesse a perícia. E aí foi erro em cima de erro, e agora eu estou sendo prejudicada. Mas você acha, por exemplo, que nessa possibilidade da gente ir para regime jurídico único, isso pode, como é que se diz, fazer, enfim, ter uma boa vontade por parte dos... Olha, ser aposentado e não ser aposentado é a mesma situação, tem que ter o mesmo direito. Não é porque você se aposentou que não tem os mesmos direitos que quem está lá na ativa. Primeira regra, também fere esse princípio. Doutor, eu acho que deveria, uma sugestão, abrir um parênteses de estudo, uma tese, construir uma tese, para as pessoas, para os anistiados que estão com problema de saúde. Nós já tivemos diversos casos, estamos vivenciando o caso de uma colega nossa, da Lília, em Brasília. A médica que ela foi fazer a perícia disse que a anotação, isso é outro ponto de estudo, as anotações que estão sendo feitas nas carteiras não condiz com o que o INSS reconhece. Então ela chamou a menina de terceirizada, acho que não ia dar os direitos, ela então, terceirizada do pedido. caso dessa senhora aí, nós estamos vivenciando, e tem um outro colega nosso no Ministério Público do Trabalho que teve um problema de prótese, que teve a mesma situação. E ele está sem saber o que fazer. Deixa eu falar para vocês a grande diferença entre a aposentadoria na iniciativa privada e iniciativa pública, e na administração pública, tá? E o que talvez vocês não passariam mais por essa situação. Não estou garantindo porque coisas acontecem. Quem está na iniciativa privada, necessariamente, vai passar por uma perícia do INSS. E todo mundo sabe que INSS faz o que com a gente? Enxota, né? Infelizmente. E tem uma regrinha aí que só dá 6 meses de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. Passou disso, caça. O que acontece? Quem tá vinculado à administração pública não vai passar por isso. Vai passar por perícia? Vai, com certeza absoluta. Só que na administração pública, dentro do serviço médico público, onde vai passar pelos recursos humanos, os recursos humanos em tese tem que analisar e aí sim encaminhar as licenças ou os auxílios ou o que vier da lei 8.112 que diz a respeito exatamente disso.
Essa é a diferença. Essa é a diferença básica, ou seja, o tratamento em tese é diferenciado. O tratamento em tese é para ser melhor. Não deveria ser essa diferenciação, mas é porque vai ter o acompanhamento do Recursos Humanos, vai ter o acompanhamento do Ministério ou do órgão de administração, entendeu? E não vão ter essas discussões. No seu caso, por exemplo, eu até entendo que dá para colocar uma justificativa que eles errarem, por que você vai ter que devolver se a gente está falando exatamente de uma isonomia? Eu fiquei 22 anos afastado. Para mim, CIAS, eu nunca tinha ouvido falar em CIAS. CIAS seria um órgão do INSS. Se você falava do INSS, então você vai lá no CIAS. Bom, eu estou falando do INSS, estava falando do CIAS, deve ser o órgão do INSS. Eu ia lá e me deram os 60 primeiros dias, eles deram lá o laudo, tudo direitinho, autorizando. Entrou no sistema, minha matrícula, quer dizer, como é que você imaginar que estava errado? Porque necessariamente eles ainda queriam colocar para você uma situação que todo mundo está igual. São situações que é engraçado. Às vezes eles aplicam uma situação exatamente do próprio Ministério, aí quando vê que é anistiado, não, peraí, pode não. Então o colega já pediu para ser na justiça e perdeu. Nós somos uma empresa que viemos extinta, estatal, estamos no Ministério da Fazenda, como funcionário, servidor, CLTista. No caso aí, ele, no caso, já passou na justiça no Brasil e perdeu. É isso que eu estava falando um pouquinho no começo, viu? Quem voltou teve uma empresa extinta e ele voltou exatamente para a administração direta, a tese é que o regime jurídico foi feito pela transformação automática disso. Ou seja, de duas uma, ou ela seria extinta mesmo e transformada num órgão de administração direta, ou ele passaria para aquele órgão de Até porque na Constituição atual não existe CLT do serviço público. Exatamente. Ou seja, existe uma liminar. Aí o que acontece? Elas estão ganhando, certo? Mas as que são extintas, que são estatal, está levando ao lado. Necessariamente. Está para você. Necessariamente. Eu vou falar do que pagar. Necessariamente, eu tenho entendimento, e é o que o Luiz Carmen falou, se foi extinta a empresa, você voltou para a administração direta, você está trabalhando exatamente com uma situação irregular. É diferente de quem trabalha com seletistas do lado, tá? Se você está trabalhando com um cargo estatutário do lado, exercendo a mesma função, eu te afirmo categoricamente. E montou-se uma comissão, amanhã nós estamos com uma reunião lá, o grupo pessoal que é listado com a superintendente, nós fizemos um documento, inclusive acho que ele mandou para o senhor, tá? Nós, grupo da comissão que eu faço parte, são 5, tá? Estamos amanhã direto com o superintendente nessa reunião lá com a gente, pedindo os nossos direitos. A CBTU, ela é uma economia mista, sociedade de economia mista, vinculada ao Ministério da Cidade, mas ela surgiu através da IGFE, a rede ferroviária. Então lá tem crime contra a Constituição Federal. Por exemplo, eu sou oriundo da rede ferroviária, entrei em 1980, fui mandado embora em 90, dado baixa pela rede ferroviária, mas trabalhando na CBTU. Voltei em 2009 para a CBTU, minha carteira está assinada à rede ferroviária, está dentro da lei da extinção, da descentralização, onde a CBTU também está dentro, ainda não foi liquidada, porque tem 2 estados aí, que são os 2 estados que são o maior número de funcionários, que é Belo Horizonte e Recife, que está para estadualizar. Quando estadualizar, já era, acabou, a CBTU está capengando. Então, como eu falei, sociedade de economia mista, entre aspas, porque foi criada por coronéis, cada um botou R$1, os coronéis morreram, sumiram, ninguém sabe onde está, os sócios, não aparece. O orçamento da CBTU é votado no Congresso.
Congresso vota o orçamento. O dinheiro que entra lá é a maior parte, não entra dinheiro dos acionistas, só entra dinheiro do governo federal. A execução orçamentária, o trabalho dela é feita pelo governo federal. Entendeu? Aí ele falou, não, nós temos direito sim. O que acontece? Tem esses atropelamentos que a gente montou aqui, é oriundo da rede ferroviária, fomos absorvidos pela CBTU, fomos mandados embora baixa pela rede ferroviária, que está E extinta. também tem uma outra questão que eu quero levar. Mesmo alguns de nós não voltamos para a empresa de origem, nós estamos sentindo, trabalhando na administração direta. Inclusive a maioria. No meu caso, eu quando eu voltei em 2009, eu voltei cedido pela cooperativa. De cada órgão, estudando exatamente o que cada órgão tem de peculiaridade lá no escritório, fiquem tranquilos. A gente vai analisar se pode entrar em Brasília diretamente ou se há necessidade de entrar aqui no Rio de Janeiro. Fiquem tranquilos. Os casos que for para entrar no Rio de Janeiro, a gente vai constituir um núcleo para poder entrar no Rio de Janeiro. Então, a primeira ação que nós estamos fazendo é exatamente no enquadramento no regime jurídico, tá? No qual a Anvem, então, vai patrocinar essa causa para fazer essa ação de regime jurídico para mudança diante desses direitos que eu falei para vocês. Nós lá pela MBM já entramos com os 15 primeiros e vamos entrar ao longo do tempo, e nós estamos fazendo os requerimentos para cada órgão para suspender a prescrição e dar tempo de entrar com todo mundo. Perfeito? Nós vamos entrar em blocos de 10, que aí dá para a gente poder analisar a especificidade de cada caso, tá? E não fazer uma ação coletiva que se perder perto para todo mundo e não tem a delimitação do direito de cada um, quando eu entro para 10 pessoas é muito mais fácil. Então os juízes conseguem delimitar, eu estou reunindo as situações parecidas inicialmente. Mas mesmo quando nós tivermos situações completamente distintas, só vai surtir um efeito correto, efetivamente falando, lá na fase de execução, onde o juiz vai ter que analisar qual é a diferença salarial, qual a diferença específica dele, para dar o cunho remuneratório, para ver se vai ser imprecatório, RPV. Aí lá naquela fase de execução, que aí sim ele vai ter que delimitar nas fichas financeiras, por exemplo, ou nos contra-cheques, qual a diferença remuneratória de cada um. Então a gente tem um direito geral, tá? Um direito geral, com situações razoavelmente gerais, para depois ela ser delimitada exatamente no final da ação. Mas nessa ação geral aí, só para complementar, você obrigatoriamente, nós, temos que ser associado também? Olha, falando pessoalmente agora, necessariamente, eu estou falando aqui em nome de uma associação com vocês, tá? Porque senão eu teria que cobrar um horário de vocês, um percentual. Como é que é a situação legal de poder ter? Aí, para também falar em nome de vocês, eu tenho que ter a chamada substituição processual. Eu tenho que ter a representatividade por ela, para falar excelência. Eles são assistidos por uma associação, faz direito a uma gratuidade judiciária, vocês não vão precisar pagar então, porque vocês são associados, perfeito? Aí eu dou direito a vocês à justiça gratuita, por exemplo, e não tem que remunerar nesse aspecto. Só que cada um tem que mandar uma procuração para mim. E hoje o CNJ até está pedindo um itemzinho, já está lá no site da AMEN, que é o nome da mãe. Estava tendo muito homônimo, e na hora de executar, por exemplo, não se achava ninguém. Aí pelo nome da mãe a gente consegue agora identificar quem é quem. Então assim, eu recomendo, quem não, gente, é um direito de cada um ser associado ao Obrigado, deixa eu manter. Hoje eu falo em nome de representante da AMEN, mas também falo em nome de vocês anistiados. Quem quiser, bem. Quem não quiser, senta comigo, conversa e fala, eu gostaria de fazer de tal forma. Sim, mas se eu fizer uma maneira ou de outra, não vai ter jeito nada. Não muda nada. Vou trabalhar do mesmo jeito. Porque, até em cima do que o senhor falou ali, né? A situação é a seguinte: o demitido é anistiado. É anistiado por uma ata CBTU. Eu peguei bem CBTU, anistiado. A CBTU não quer ele. Então sai duas portarias. Uma portaria de deferimento da anistia e uma portaria de exercício dele em outro órgão. Só porque você usou uma palavra, chama de você da meu Deus.
você usou, ele é cedido. Não existe essa figura de cedido na anistia. Mas é porque o caso dele, desculpa, exercício. que eu não sabia do caso dele. Me desculpe. Mas são todos eles são assim. Ele tem uma portaria de deferimento e uma portaria de exercício. Mas todo mundo é CLT. Na CLT não existe isso. Não, você ser transferido para outra empresa, ou outro ministério, esse é proibido. Por isso que eu abri o colo. Não, ele vira EUU. É isso, começaria É isso que faltava esse erro. Eles transferem para outro ministério, outra empresa, não tem nada a ver com a CBTU, e a CBTU faz